irmãos, graça e paz de Jesus Cristo. Bom poder reencontrar você aqui, através do YouTube, para pensarmos um pouco na Palavra de Deus para as nossas vidas. E eu gostaria de, nesse momento, convidar você a ler comigo a porção da Palavra que se encontra no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 17, a partir do verso 1, que nos diz: Aitofel disse a Absalão: permite-me escolher 12.000 homens e partirei esta noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico e seu exército fugirá. Depois matarei somente o rei e trarei todo o exército de volta a ti. É somente um homem que procuras matar. Assim todo o exército ficará em paz. Esse plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Entretanto, Absalão disse: chamem também Uzai, o Arquita, para que ouçamos a opinião dele. Quando Uzai entrou, Absalão lhe disse: Aitofel nos deu o conselho dele. Devemos fazer o que ele diz, ou você tem outra opinião? Uzai respondeu: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Sabes que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros e estão furiosos como uma ursa selvagem da qual roubaram os filhotes. Além disso, teu pai é um soldado experiente e não passará a noite com o exército. Ele agora já deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Se alguns dos teus soldados forem mortos no primeiro ataque, quem souber disso dirá: houve matança no meio do exército de Absalão. Então até o mais bravo soldado, corajoso como leão, ficará morrendo de medo, pois todo Israel sabe que teu pai é um guerreiro valente e que seus soldados são corajosos. Por isso dou o seguinte conselho: que se reúnam a ti todos os homens de Israel, desde Dan até Berseba, tantos como a areia da praia, e que tu mesmo os conduzas na batalha. Então atacaremos onde quer que ele se encontre, e cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Ele e todos os seus homens não escaparão. Se ele se refugiar em alguma cidade, todo Israel levará cordas para lá, e arrastaremos aquela cidade para o vale, até que não reste ali sequer uma pequena pedra. Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Uzai, o Arquita, melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel, a fim de trazer ruína sobre Absalão. Vamos orar? Pai, fala-nos por Tua palavra, ilumina nosso entendimento, traz luz à nossa mente e coração, trazendo-nos confiança, fé, ó Deus, e renovação de forças nesse tempo que vivemos, em nome de Jesus. Meus queridos, esse texto que nós acabamos de ler, se dá para definir ele em uma palavra, é confusão. Confusão de conselhos, confusão de definições. Aliás, se existe uma palavra que pode definir o presente tempo em que nós vivemos, essa palavra é confusão. A confusão por todos os lados. A confusão na política, a confusão na economia, a confusão na saúde. E essas confusões trazem uma confusão ainda maior. Uma confusão na mente de cada um de nós. Confusão na mente essa tão agitada e assaltada por tantas notícias pessimistas, de indefinição, de incerteza em relação ao futuro. Mas eu quero animar o teu coração neste momento dizendo uma verdade para você. A verdade de que os que confiam no Senhor não cairão em confusão. Não serão confundidos. Porque o Senhor nos garante isso através de sua palavra. O salmista nos diz isto. Salmo 25, verso 3 diz: na verdade não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Podemos descansar nesta verdade. Na verdade de que Deus confunde aqueles que se voltam contra os seus servos. Deus confunde aqueles que se voltam contra os seus escolhidos, assim como foi nessa situação do texto que nós acabamos de ler. E ao longo da história, nós veremos a boa mão de Deus confundindo os nossos inimigos. Deus confundiu a opinião de Aitofel contra Davi, no texto que nós acabamos de ler. E para isso usou Uzai, o Arquita, um amigo de Davi, para confundir o conselho de Aitofel e confundir a mente de Absalão. Eu quero dizer algo para você. Deus sempre usará pessoas leais, pessoas fiéis, para serem canais de bênção em nossa vida, nos momentos em que nós estivermos afligidos, nos momentos que nos encontrarmos em situações que pareçam ser um verdadeiro beco sem saída. Quando tudo parecer perdido,
Deus levanta alguém assim. Deus levanta um Uzai. Deus confunde aqueles que tentam nos destruir, usando pessoas certas, na hora certa, no lugar certo, para nos abençoar. Eu quero dizer para você que na hora certa e no lugar certo, Deus sempre usará alguém para mudar a sua história, para mudar a confusão que se tornou a sua vida. Louvado seja o Senhor. Mas quando nós pensamos um pouco na história bíblica, retrocedemos um pouco as páginas da Bíblia e vamos lá para o livro de Números, no capítulo 24. Eu vejo uma outra confusão instalada e de como Deus usou-se dessa confusão para abençoar o seu povo. Deus confundiu as pragas de Balaão jogadas contra o povo de Israel. Você pode ver isso lá no livro de Números, capítulo 24, verso 10. Queridos, Deus é soberano. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem o controle. E em sua soberania, Deus transforma a maldição em bênção e transforma o amaldiçoador em abençoador. Foi exatamente isso que aconteceu no relato de Números 24. Balaque, o rei moabita, alugou o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, porque Balaque tinha medo de Israel. E quando Balaão chega e ele abre a boca, ele abençoa, ao invés de amaldiçoar. E ele não faz isso apenas uma vez, mas 3 vezes. Deus, em sua soberania, queridos, ele pode frustrar o plano daqueles que se levantam contra nós, que se levantam contra a igreja, que se levantam contra o povo de Deus, o plano dos nossos adversários. Ele pode, em sua soberania, usar até mesmo aqueles que nos perseguem para nos abençoar, para manifestar a vontade de Deus em nossa vida e para cumprir os propósitos do Senhor nessa nossa vida. Deus usa as coisas mais improváveis da vida para que seus propósitos sejam estabelecidos em nós e muitas vezes o faz confundindo até mesmo os nossos adversários, fazendo com que eles se tornem bênçãos na mão do Senhor para a nossa vida. Eu gostaria de deixar esse parêntese, essa advertência para você nesse tempo. Lembre-se disso. Deus está usando as coisas do presente tempo, essas coisas que nós não entendemos perfeitamente, para nos abençoar. Pois a palavra de Deus nos assegura que todas as coisas, não apenas algumas, mas todas, concorrem, cooperam para o bem daqueles que temem e amam a Deus. E tudo que está acontecendo nesse tempo, que de certa forma traz uma confusão tão grande para a nossa mente, no quebra-cabeça de Deus está sendo montado, de forma que nós, ao fim disso tudo, sejamos abençoados. Porque Deus confunde até mesmo o amaldiçoador, para que ele se torne uma bênção em nossa vida. Lá no Salmo de número 2, no verso número 5, o salmista também diz que Deus confunde os poderosos que se erguem contra o seu ungido, que se erguem contra Cristo. E ao longo da história, muitos poderosos, ditadores, reis, imperadores, todos esses regimes, ideologias, todos tentaram destruir o cristianismo e o seu Cristo. Todos, sem exceção, se levantaram, é verdade, mas também caíram. Relegados ao esquecimento e, quando muito, a menções nas páginas da história. Ó, queridos, enquanto isso, o cristianismo e Cristo se tornou cada vez mais conhecido. Cristo se tornou cada vez mais pregado. Cristo se tornou cada vez mais adorado. E você sabe por quê? Porque Deus confunde os poderosos deste mundo que se levantam contra Cristo e a sua igreja. E me vem à mente aquilo que aconteceu na história de Israel, na época do período dos juízes, quando os midianitas oprimiam o povo de Israel.
E como eu já disse lá no primeiro tópico, Deus sempre levanta alguém. Deus levantou Gideão. Um homem titubeante, um homem que, humanamente falando, não tinha o perfil adequado. Mas Deus usa as coisas loucas deste mundo, né, irmão? Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus usou Gideão com apenas 300 homens. E de que forma? Deus confundiu, trouxe confusão no acampamento dos midianitas. De forma que lá em Juízes capítulo 7, verso 22, você pode verificar isso. A Bíblia diz que a espada de cada um se levantou contra a do seu companheiro. E eles, em grande confusão, se aniquilaram. E coube a Israel apenas o despojo. É assim que Deus faz. Deus confunde os poderosos. Deus produz confusão no acampamento adversário. E muitas vezes não teremos que levantar um dedo sequer para ver o livramento, para ver a bênção, para ver a vitória, para ver a glória de Deus manifestada em nossa vida. Deus é soberano. Deus é poderoso e confunde os poderosos que se erguem contra Cristo. Eles podem até se levantar, mas todos a uma irão cair. E naquele dia, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará e declarará que Jesus Cristo é o Senhor. Aqueles que agora tentam nos confundir, mas são confundidos por Cristo, naquele dia terão que declarar: Jesus Cristo é o Senhor. Contudo, queridos, eu quero encerrar esta palavra lhe dizendo isso. Jamais, jamais será confundido aquele que deposita no Senhor toda a sua confiança, toda a sua esperança. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, no verso 33, nos traz esta esperança. Ele diz: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado, jamais será confundido. Esta rocha é Jesus Cristo. Quem confia em Jesus não será envergonhado. Quem confia em Jesus jamais será confundido. Não viverá em confusão. Ainda que sejamos assaltados pelo mundo, por Satanás e por esse sistema. Ainda que a nossa mente muitas vezes se aflija, Deus diz: não serão confundidos. Creia nessa palavra. O mundo está em grande confusão, mas perfeita paz gozam aqueles que creem no Senhor. Goze dessa paz em meio ao caos que este mundo se tornou, porque é esta paz que fará diferença na vida de todos aqueles que te cercam. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus.